torcer para o Brasil? Então, sem mais delongas, bom, Big, vamos lá para o primeiro bloco. A gente já tinha visto empresário golpista, já tinha visto vivandeira golpista ali na porta dos quartéis, né? Vivandeira eram aquelas mulheres que acompanhavam as tropas brasileiras na Guerra do Paraguai, né? Iam seguindo o exército brasileiro. Agora tem as vivandeiras modernas que estão tomando chuva na porta de quartel. Tem adorador de pneu golpista, né? E agora tem duas novidades. Tem pastor golpista, né? O Silas Malafaia fez um vídeo na internet, lá no Facebook, pedindo para o Bolsonaro convocar as Forças Armadas para não deixar o Lula tomar posse, para intervir no Supremo, essas papagaiadas de sempre. E também agora tem um sargento golpista, né? Um sargento da ativa, com cargo no Palácio do Planalto, e que fez um vídeo dizendo que o Lula não sobe a rampa, então não fui eu que pirei, foi o sargento, e até cogitando matar, assassinar eleitores do Lula, né? Então, se fosse só isso, né, Bombig, tudo bem, a gente podia botar na categoria dos malucos beleza, mas tem outro indício de que há alguma coisa além dos aviões da Panera e dos ETs de Varginha no ar nessa semana. Por quê? Porque na segunda-feira, o Lula em Brasília teve uma reunião com ex-ministros militares dele e resolveu, aparentemente, que o primeiro-ministro a ser anunciado é o ministro da Defesa, o que não deixa de ser peculiar, né? Especialmente porque não houve transição na defesa, né? E há também essa notícia de que os chefes das Forças Armadas, das três armas, da Aeronáutica, da Marinha e do Exército, vão renunciar aos cargos antes do final do mandato do Bolsonaro, o que teria precipitado, talvez, essa escolha do aparente novo ministro da Defesa, que seria José Múcio Monteiro. Vamos por partes, então, Bombig. A pergunta que você vai ter que responder no final, lembre-se, né? Já fica com isso em mente, 75 caracteres, né? Há risco de Lula não subir a rampa em 1º de janeiro? Então, começando pela defesa, Bombig, vai ter ministro da Defesa semana que vem? Olha, essa mudança na estratégia do Lula, todo mundo dizia que seria a Fazenda, né? Tava uma expectativa muito grande, até porque a campanha, como você bem se lembra, e quem está nos acompanhando também deve se lembrar, a campanha do Lula foi muito centrada na questão econômica, né? Voltar aos bons tempos, voltar à picanha, né? Como é que era, Toledão? Picanha para todo mundo, cerveja, aquela Churrasquinho. coisa, churrasquinho. Então você tinha um foco muito mais na economia. Vamos resolver a economia, acertar o desastre que o Bolsonaro fez, educação também, resolver o desastre da educação, melhorar a saúde. E aí tem essa mudança, né? Tudo bem que o Haddad está se movimentando, as conversas na economia estão avançando, mas quando o próprio presidente eleito e sua equipe de transição tiram a defesa da transição, se antecipam, praticamente já jogando um nome, né? Porque até onde todo mundo está entendendo, estamos apurando aí nos bastidores, o Zé Múcio está cacifado para ser ele o ministro, já virou interlocutor, né? Foi ele quem disse que deve sair a indicação dos comandantes das forças e tal. É uma mudança de estratégia, e aí sim, olha, primeiro vamos fechar a casinha aqui atrás, resolver a questão dos militares, resolver a questão da defesa, depois a gente vê o que faz. E aí é natural que esse fantasma, né, volte a rondar, né? Então, mas por que estamos resolvendo primeiro a defesa se há tanta urgência em tantas outras áreas, né? Como eu coloquei, a economia, a vida dos brasileiros não está fácil, a saúde tem problema no SUS, a educação tem problema para todo quanto é lado, a infraestrutura não avançou, né? Você abriu o programa dizendo o pior governo da história do país. Então a gente teria outras prioridades, né? Um país pacífico como o Brasil, por que nós vamos resolver a defesa primeiro? E aí sim, é óbvio que isso há uma tensão, né? Uma turbulência nesses bastidores, resolver essa questão dos comandantes, que já disseram que vão renunciar, acertar, pacificar a defesa, para abrir o caminho aí para que o Lula finalmente possa subir a rampa no dia 1º de janeiro de 2023. Exatamente. Acho que o ponto fundamental que você mencionou é essa notícia de que os comandantes das três armas vão renunciar e aí alguém tem que ir para o lugar.
E ainda vai ser durante o governo Bolsonaro, ou seja, quem vai assinar a nomeação dos 3 novos comandantes vai ter que ser o Bolsonaro, Verdade, obviamente, se tudo correr bem, por indicação do Lula, né? Agora, José Múcio Monteiro, vamos falar um pouquinho sobre esse nome que apareceu do nada e que nem se dispôs, é o único ministro o que foi cogitado para ser ministro, que ninguém discute se vai ser ou não, se tem alternativas. Apareceu, atropelou o Aldo Rebelo e aparentemente está correndo sozinho, né? O Zé Múcio, para quem não sabe, é um representante da velha oligarquia política de Pernambuco, ligado à família Magalhães, que teve governador na época do Getúlio, Agamenon Magalhães, depois Roberto Magalhães, primo do ex-presidente da CNI, ex-ministro da Dilma, Armando Monteiro. E o Zé Múcio é um personagem típico de Brasília, porque ele é aquele cara que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, é um político quântico, e que você não vai estranhar, né? Por quê? O Zé Múcio começou na Arena, foi para o PDS, se elegeu pelo PFL, foi deputado 5 vezes pelo PFL, depois pelo PSDB e terminou no PTB. No PTB, ele foi líder do PTB na Câmara no primeiro governo do Lula, negociou ali a liberação de verbas das emendas orçamentárias antes de o mensalão vir à tona, depois defendeu o Roberto Jefferson no escândalo do mensalão, que era o presidente do PTB, do partido dele. Mesmo assim, acabou se cacifando com o Roberto Jefferson detonando o governo, implodindo o governo. Ele virou líder do governo na Câmara, do governo Lula, virou ministro do Lula, ministro de Relações Institucionais, que nada mais é do que um articulador político durante mais de 2 anos, fez um trabalho que o Lula gostou tanto que nomeou ele para o cargo que todo político sonha terminar se aposentando, que é ministro do Tribunal de Contas da União, que tem um salário aí de mais de R$35 mil, aposentadoria garantida, e o cara fica no cargo até os 75 anos, se quiser. O Zé Múcio ficou lá mais de uma década, virou presidente do TCU, e para não ter dúvidas de que ele agrada gregos e troianos, nós temos um videozinho que nós vamos rodar agora, dele, quando ele estava se despedindo do TCU em 2020, saiu até antes do tempo, aí vê só quem está tecendo loas ao José Múcio Monteiro. Zé Múcio, me permite, eu sou apaixonado por você, Zé Múcio. Gosto muito de Vossa Excelência, o teu gás aqui é infinito. Então, a gente espera, obviamente, se não for aqui em outro local qualquer, continuar prestando esse serviço maravilhoso. Zé Múcio, me permite, eu sou apaixonado. Não só ele disse que era apaixonado pelo Zé Múcio Monteiro, como ele convida na sequência o Zé Múcio a ir para o governo, isso lá em 2020. Então, o Zé Múcio é o cara que agrada o Lula e o Bolsonaro. Sim. E o que chamou a atenção é por que para a defesa, porque não tem nada no currículo do Zé Múcio que explique por que ele seria ministro da Defesa. Porque é jeitoso, né? O termo que eles gostam muito de usar em Brasília é o famoso político jeitoso, né? Ele é jeitoso, resolve para cá, resolve para lá. E porque tem a bênção do Nelson Jobim. Esse, sim, foi ministro da Defesa, foi ministro do Supremo, tem um bom trânsito entre os militares. O Múcio também tem, né? É um cara capaz de conversar bem com os militares, com os tribunais, com a classe política, né? Seria ali um interlocutor dos 3 poderes, digamos assim, em Brasília. E o Jobim, até onde apurei, dando respaldo para ele e ajudando ele. O Jobim não vai sair do que ele está fazendo, né? Ele está muito bem posicionado, né? Bem colocado, trabalhando aí num banco, mas está ajudando, né? Desde lá atrás. Não é um banco qualquer, né? Não é o banco de praça, né? É o BTG, né? Exatamente. Mas vai ajudar. Então, agora o Múcio tem essa característica, né? Aliás, não sei se na sua época já era assim, mas foi um dos maiores fornecedores de contraponto da história do painel. Pelo menos na minha gestão no painel. E era duro arrumar aquele contraponto. Para quem está nos acompanhando aqui e não sabe, a tradicional coluna de política da Folha, né, o painel,
ao final dela tinha ali um textinho de 2 parágrafos no máximo, que sempre tinha uma história ali pitoresca ou engraçada, o famoso antigamente chamado de causa da política, né? E o Múcio era um grande fornecedor de contraponto, porque ele era um cara divertido, engraçado. Sim. Ou ele que contava, alguém contava, estava em algum lugar, o Zé Múcio falou isso. Talvez seja um pouco o que o Lula está procurando nesse momento, alguém para amolecer os corações. Se ele amolecer o coração desse homem duro, que é o Bolsonaro, né? O sujeito que nos comoveu nem com as 600 mil mortes, mas diz que ama o Zé Múcio, talvez ele seja o cara indicado neste momento para quebrar as resistências que o Lula encontra entre os militares. Você tem razão. Eu acho que essa é a principal característica do Zé Múcio, porque o Zé Múcio é o cara que deu parecer, quando era ministro do TCU, reprovando as contas da Dilma, né, as famosas pedaladas fiscais, o voto é dele, ele foi o cara que deu o relator, né, disso, e é o cara que defendeu a candidatura do Lula ainda em 2018, antes dele ser condenado, quer dizer, ele está em todas, realmente é quântico. E aquele cara que você nunca vai ler uma matéria contra ele, porque ele é uma excelente fonte, né? Então, os jornalistas adoram ele em Brasília, então você nunca vai ler nada contra o Zé Múcio. Nem quando o cara ele saiu do TCU e virou lobista da Philip Morris. Nem quando isso aconteceu, você leu alguma notícia contra o Zé Múcio Monteiro, né? Mas vamos ver agora, né? Agora, a gente já está estourando quase aqui o nosso tempo do primeiro bloco, Bombig, mas eu queria, tem uma pancada de pessoas que responderam a nossa pergunta se o Lula vai subir ou não a rampa, depois eu vou lê-las todas, mas antes disso, vamos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo numa outra transição, que é de onde também há riscos, digamos assim, que é na área da justiça e segurança, porque a gente sabe que há policiais militares e até comandantes de polícias militares que não foram ao encontro com o Alexandre de Moraes, quando foram chamados no Tribunal Superior Eleitoral, alguns foram coniventes com os atos golpistas nos seus estados. Também tem uma disputa brava lá na transição da justiça, né? Pois é, essa área é uma área que está tá saindo um pouco do controle, está se arrastando essa disputa. Temos aí o Flávio Dino, cotado para ministro da Justiça, né? Tem sido, né, uma peça muito importante da esquerda, da centro-esquerda, defesa do Lula, defesa da Dilma e tudo mais, ex-governador do Maranhão. Mas o Flávio Dino, até onde eu estou acompanhando e tenho conversado com gente de dentro da transição e do PT, quer ficar com a justiça, concentrando a segurança pública na mão dele. E o PT não aceita isso. Ou pelo menos uma ala muito importante do PT acha que é a hora do PT tratar de uma maneira diferente, olhar do jeito diferente para a segurança pública. A gente sabe que é um ponto que o partido negligenciou. Eu não tenho dúvida de dizer isso. Tem petista que vai me escrever agora dizendo nunca negligenciamos, é uma outra visão. Mas negligenciou, deixou um pouco de lado essa questão da segurança pública, e agora seria hora de dar uma virada, olhar de uma maneira diferente, ter uma atenção especial para a segurança pública. Isso passaria pela criação de um ministério, sair de dentro da segurança pública. O Moro concentrou esses poderes do governo Bolsonaro, mas o Flávio Dino está muito empenhado em ser o ministro da Justiça, até onde se sabe, concentrando a segurança pública. Eu acho que essa é daquelas disputas que vai chegar para o Lula definir, né? Não vai ter outra. E eu vou dar meu palpite aí. Não fui chamado, Bombiga, mas vou dar o meu palpite aí. Primeiro que o Lula prometeu na campanha. Está lá nos vídeos de campanha ele prometendo criar o Ministério da Segurança. Segundo, que o Flávio Dino deveria reconsiderar essa ideia de centralizar, porque há vários sinais de que a posse em janeiro pode se dar no momento de alta da criminalidade. Vários delegados, pessoal da segurança falando com o pessoal da transição ali, falando, olha, as estatísticas de criminalidade já estão piorando, pode ser que piorem ainda mais no começo do governo, ou seja, vai sobrar para esse eventual novo ministro da Segurança um pipinaço. Se eu fosse o Flávio Dino, me livrava desse abacaxi antes dele cair no meu colo. Mas vamos lá, agora eu já falo. Pipinaço, eu só quero eu quero até te contar uma história que eu vi rapidinho aqui para quem está na campanha. Fala. Eu vi da campanha. Quando tinha ainda muita resistência ao Geraldo Alckmin, né, já tinha ali sido
sido oficializado como vice e tal, mas tinha setores do PSOL, do PT ainda um pouco irritadiços, né? Pois acabou mostrando, o tempo mostrou que ele teve um papel importantíssimo e tudo mais, mas eu via muito petista dizendo, não, o negócio do Geraldo Alckmin tem que, assim, o Lula se elege, naquela época que achava que o Lula ganhava no primeiro turno com uma margem larga de votos. O Lula se elege depois, que é exatamente o que você está dizendo, o Lula se elege, depois cria o Ministério da Segurança Pública e joga abacaxi na mão do Geraldo Alckmin. Ele se inviabiliza em um ano. Por causa disso, porque é difícil demais, né? Porque tem alta de criminalidade, porque tem fronteira. Então, eu concordo com você, não é fácil. Acho que o PT tá querendo matar no peito. E o nome indicado do PT é o ouvidor, é o secretário de Segurança, se não estou enganado, de Diadema hoje, Benedito Mariano. Uhum. É o Benedito. Deixa o PT matar no peito, né? Mas o Dino quer concentrar esse poder, então daí, se lá na frente der problema, ele vai ter que responder por isso. Bom, a pergunta que a gente fez no começo do bloco é: há risco de Lula não subir a rampa em 1º de janeiro? Vai pensando aí, Bombig, que eu já volto para você. Enquanto isso, eu vou ler algumas das respostas que nos chegaram pelo chat. Hernandes Almeida: sim, risco existe. Ele que abra o olho. Abimael Rocha: vai ver que vai dar até dia 1º de janeiro. Nazarena Selle: não. Sucinta, Nazarena. Nadinho Capela: Lula vai subir a rampa com certeza. Neide Diniz: ganhou, tem esse direito, sobe sim. Astreia Queiroz: eu não perco uma live, vocês são ótimos. Obrigado, Astreia. Astreia, a gente não está pagando a Astreia para dar essa resposta. Elisa Souza: ele irá subir a rampa assim como o anterior subiu e os posteriores subirão. Elisa acredita na democracia. Carol X: talvez o Lula não deva subir a rampa por sua própria segurança. Aí ela está levando literalmente ao pé da letra a resposta, né? Astreia Queiroz já foi. Cleide Rodrigues: Lula vai subir a rampa assim, não abro mão do meu voto. Mais um na multidão: claro que há risco. O desfile de 7 de setembro não mudou para Copacabana, pode mudar o local da posse, mas a faixa ele colocará no peito. E por aí vai. Então, enquanto a produção escolhe a resposta do público, o Bombig vai dar a resposta dele em 75 caracteres. E aí, Bombig, Lula, há risco do Lula não subir a rampa em 1º de janeiro? Não há risco de Lula não subir a rampa. Lula subirá a rampa no dia 1º de janeiro. Muito bem, Bombig. Vamos ver aqui se a